Acabou, é o fim de Arthur Doval, o Mamãe Falei, e ele será cassado, porque aconteceu hoje a votação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados de São Paulo e por votação unânime todos aprovaram o relatório pedindo a cassação de Arthur Doval. Agora ele precisa ir para o plenário da Câmara e se houver uma votação simples, uma maioria simples, Arthur será cassado. Até a gravação desse vídeo não temos informações de quando será essa votação. Mas a cassação é uma cassação correta, Arthur precisa ser cassado porque ele promoveu sim uma quebra de decoro parlamentar. Só que infelizmente os deputados eles foram incapazes de dar a cartada final contra Arthur Doval, que nós daremos agora nesse vídeo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a cassação do Arthur Doval? Você discorda? Eu quero saber os seus motivos e também dê o like no canal. Alguns parlamentares, eles seguiram uma linha de argumentação para a cassação do Arthur Doval, que na minha opinião é uma linha fraca para a cassação e não deram a cartada final. Inclusive, uma parlamentar falou que o Arthur, ele estava sujeitando as mulheres ucranianas por ele ser homem. E ela está, na minha opinião, equivocada. Isso até, inclusive, atenua o delito do Arthur, que é muito, mas muito mais grave do que foi colocado pelos parlamentares e nós vamos colocar agora. Porque o Arthur, ele não falou que as mulheres ucranianas elas são fáceis por serem mulheres. E ele não estava sujeitando as mulheres ucranianas pelo fato dele ser homem. Não foi isso que aconteceu e no áudio fica muito claro. O que ele fez foi muito, mas muito pior. Porque o Arthur, se ele fosse gay, ele falaria a mesma coisa que ele falou nos áudios. Só que ele não falaria das mulheres, ele falaria dos homens. E fica muito, mas muito claro porque o Arthur, ele não acha que ele pode sujeitar as mulheres por ele ser homem. Porque ele falou, essas mulheres em São Paulo cuspiriam na minha cara. Então, se ele estivesse sujeitando aquelas mulheres por ele ser homem, se ele estivesse exercendo um poder ali pelo fato dele ser homem, ele não teria falado aquilo das mulheres paulistanas. Mas qual é a diferença entre as mulheres paulistanas e as mulheres ucranianas para o Arthur acreditar que ele pode sujeitá-las? Elas serem pobres. O Arthur, ele recebe gusparadas das mulheres paulistanas, mas ele pode sujeitar as mulheres ucranianas por quê? Porque as mulheres paulistanas elas são ricas e as ucranianas são pobres. Então Arthur acredita que ele pode sujeitar aquelas pessoas porque ele é mais rico do que todas elas, porque elas são pobres e pelo fato delas serem pobres, pelo fato delas serem de uma classe social inferior a dele, ele pode exercer poder em cima daquelas pessoas, mostrando que o que passa na cabeça do Arthur Doval é que pelo fato dele ser rico, ele pode menosprezar, ele pode subjugar, ele pode desprezar todos aqueles que são pobres, e isso é gravíssimo. Só que esse pensamento do Arthur não é um pensamento limitado somente a ele. Esse pensamento é um pensamento muito comum entre classe média e a elite do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, porque nós sabemos que muitos filhos da classe média e tem a sua iniciação lá com seus 15, 16 anos com as empregadas domésticas. Uma atitude que eles acham legítima e que eles podem ter com as empregadas porque eles estão em uma condição superior economicamente falando. Eles não possuem essas atitudes com as amiguinhas de escola ou com as mães dos amigos. Não, por quê? Porque eles estão na mesma classe social. Só que a empregada doméstica, aquela que vai lá, faz o serviço braçal, faz o serviço doméstico, a trabalhadora que pega ônibus, que recebe muito menos que os pais dele, ele acredita que ele possa sujeitá-la, porque ele é mais rico do que ela. Então a questão do Arthur não é uma questão de gênero ou de sexo, é uma questão econômica. O Arthur exercendo o poder econômico dele às pessoas que são mais pobres do que ele. Aí que está a grande questão e os parlamentares não falaram isso. E esse é o grande problema do pensamento identitário. Eles não conseguem ver o todo, eles não conseguem enxergar e perceber toda essa situação. E essa fala do Arthur não é só porque ele é homem. Não, não é. Esse é um pensamento enraizado na classe média e na elite brasileira. Porque muitas mulheres também, pelo fato delas serem mais ricas, elas acham que podem destratar garçom, elas acham que podem destratar a empregada que possui em casa, o jardineiro. E quantas vezes nós não vemos, nós não sabemos, que nós não temos conhecimento que uma situação como essa que eu vou descrever agora acontece. A senhorita da classe média, da elite, para no semáforo e vem um pedinte pedir dinheiro para ela. Ela nem abre, nem abaixa o vidro do carro para escutar o que o pedinte tem a dizer. Não, ela simplesmente ignora e pensa com ela mesma, preguiçoso, por que ele não arruma um trabalho? Sendo que ela mesma não possui trabalho, porque ela é sustentada, ela é custeada pelo marido. Esse pensamento do Arthur é um pensamento muito presente na classe média e na elite.
a própria esposa do João Dória compactua com esse pensamento do Arthur. Porque ela falou em uma entrevista, olha, os mendigos, eles gostam de morar na rua. Por isso que eles não saem de lá. Um pensamento completamente igual ao do Arthur. Porque os mais pobres, eles nem são gente. Os mendigos, eles já perderam a condição de humanidade deles. Eles são simplesmente animais que estão aí embaixo do céu porque eles gostam de viver na natureza como se animais fossem, como se cachorros fossem, como se vira-latas fossem. O pobre, para essas pessoas, e o Arthur compactua com esse pensamento, não há qualquer tipo de humanidade. Então eles são simplesmente coisas que podem ser utilizadas, que podem ser usadas por eles, porque eles possuem um poder econômico maior. E é o fato de Arthur ser rico, repetindo pela última vez, que fez com que ele achasse que pudesse sujeitar aquelas pessoas. E não o fato dele ser homem. Porque aqui no Brasil ele não teve a mesma... Ele não mandou no áudio o mesmo comportamento que ele teria com as mulheres ucranianas. Porque ele falou assim, as mulheres de São Paulo, se essas mulheres fossem de São Paulo, elas cuspiriam em nós. Por quê? Porque em São Paulo elas seriam ricas. E aqui elas são pobres, então elas são fáceis. Eu fiquei muito chateado que nenhum parlamentar colocou isso. Porque o Arthur, ele tem esse pensamento que ele é superior aos outros. Ele tem esse pensamento. Isso surge com o ressentimento que o Arthur tem. O Arthur, ele é um bolsonarista porque ele propaga a principal questão, o principal cerne do bolsonarismo, que é o ressentimento. O Arthur, ele é um ressentido. Ele não conseguiu entrar na Universidade de São Paulo, na USP, e ele ficou ressentido com isso. Ele não conseguiu. Nós temos aqui a lista de chamada da FUVEST 2004, 2005. Na primeira chamada, da primeira para a segunda fase, o nome dele tá lá, mas a segunda não tá. Então o que ele fez? Ele ficou ressentido com isso. Então toda vez que ele podia ir lá na Universidade de São Paulo, ele ia lá vilipendiar, ele ia lá debochar dos alunos. Por quê? Porque ele queria se mostrar superior. Então o Arthur, ele tem essa necessidade de se mostrar superior aos demais. Se mostrar superior aos outros. E tendo esse tipo de pensamento, vendo por esse lado, a cassação do Arthur é correta. Porque o Arthur, ele não pode se sentir como um servidor do povo, como um trabalhador do povo, porque ele é parlamentar, ele não pode se sentir superior ao povo. Ele não pode se sentir maior do que o povo, principalmente maior do que os mais pobres, que são os que mais precisam do trabalho dele. Mas ele se sente assim. Ele se sente superior. E o áudio mostrou isso. É uma quebra de decoro. É uma inversão de valores. Um deputado, um parlamentar, não pode se sentir superior, não pode querer sujeitar as pessoas por elas serem mais pobres do que ele, porque são os mais pobres que também pagam o salário, pagam a equipe, pagam a atuação dele. Então é correta a cassação. Agora, vamos falar, não, mas ele jantou todo mundo lá, ele falou poucas e boas. Gente, ninguém se importa com o que ele fala, porque o Arthur perdeu a voz. Nenhum dos parlamentares se importou. Ninguém se importou com o discurso do Arthur no final. Ah, o Gil Diniz se importou. Ou seja, ninguém se importou. Porque o Gil Diniz não é ninguém. Não é ninguém. Entendam isso. E o que o MBL fez ameaçando parlamentares, uma coisa ridícula. Ridícula também. Mostrando que eles querem ganhar no grito, que eles querem ganhar na força. E com hipocrisia do Arthur também, falar o seguinte, ora, mas esse aqui é um processo político. Ah, sério, Arthur? Sério? Você que endossou o impeachment de Dilma, vem falar de processo político? Ah, não vem aqui conversa. Por quê? O que foi o impeachment de Dilma? Olha, o impeachment de Dilma, qual que foi o argumento? O argumento foi a pedalada fiscal. É um argumento fraco? É um argumento forte? Isso é discutível, mas quando o pedido é aceito, o processo ele vira político. Dilma caiu porque não tem apoio do parlamento, não teve apoio do parlamento. E você caiu, Arthur, por também não ter apoio do parlamento. O áudio, ele serve, ele é forte, é um argumento forte, é um argumento fraco para que houvesse a cassação do Arthur? Isso é discutível. Agora, o processo é o mesmo. É o mesmo. Você tem apoio e você não é cassado. Essa é uma questão política. E você defendeu o impeachment de Dilma lá atrás. Você defendeu. Agora você também é vítima do processo. Então não venha com blá blá blá, não venha com chorumelas, guarde o seu ressentimento, guarde o seu rancor, tá bom? Guarde o seu rancor. E se você não quer ser tão rancoroso, entre no cursinho. Entra aí, faz um supletivo, dia e noite, estude, passe na Universidade de São Paulo, que tudo vai melhorar, você vai conseguir se curar desse seu ressentimento com a Universidade de São Paulo, que na minha opinião é a origem de toda essa mágoa que você possui, toda essa tentativa de se mostrar superior aos outros. E mesmo no final, ele quis se mostrar superior, mas ele estava tão diminuto, tão pequeno, que ninguém ligou. Quem que se importou? Carlos Janazzi se importou com o que o Arthur falou? Claro que não. Claro que não. Quem que se importou? Um mínimo, um ínfimo, como é o carteiro reaça, o Gil Diniz.
Só mesmo Gil Diniz para dar ouvidos para Arthur Doval. Que coisa, hein, Arthur? Que coisa. Mas eu quero saber os seus comentários. Você concorda com essa minha perspectiva com relação à postura do Arthur Doval, o Mamãe Falei? É uma questão de tempo. Ele será cassado e nós vamos poder nos livrar dessa figura. O problema é que o bolsonarismo, mesmo sem Arthur Doval, continuará existindo.